As audiências de custódia foram criadas para garantir a rápida apresentação do preso diante de um juiz, nos casos de prisões em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo juiz em média de prazo de 24 horas após o flagrante de crimes como pequenos delitos. Só que em Palmas, de agosto de 2015 até o dia 31 de maio deste ano, foram realizadas 481 audiências de custódia. O resultado dessas audiências é que pouco mais da metade dessas pessoas que foram presas em flagrante vieram parar na casa de prisão provisória de Palmas. O restante foi colocado em liberdade. No Tocantins, as audiências de custódia acontecem apenas em Palmas e o levantamento do Tribunal de Justiça do Tocantins mostra que das 481 audiências realizadas na comarca de Palmas, 231 casos resultaram em liberdade após o flagrante. As outras 268 resultaram em prisão preventiva. A avaliação feita hoje nas audiências de custódia é a mesma avaliação feita antes das audiências de custódia, quando o juiz fazia essa análise no seu gabinete, individualmente. Analisa-se alguns critérios objetivos e subjetivos para poder verificar a necessidade ou não da manutenção da prisão em flagrante. Ou seja, o juiz vai analisar a questão da gravidade do crime, né, esses são os critérios objetivos. Ele vai analisar os critérios subjetivos que diz respeito à pessoa que está presa, que praticou aquele fato tido como criminoso de início, e vai analisar se ela tem um perfil que atenda aos requisitos legais de ser colocada em liberdade. Por exemplo, no caso de verifica-se a reincidência, verifica-se antecedentes criminais. Então, essa mesma análise que é feita hoje na audiência de custódia era feita anteriormente. A única diferença é que hoje você faz isso em um ambiente mais público, com a participação direta do Ministério Público e da Defesa, mesmo que isso também já acontecia antes dentro do sistema, quando a Defesa se manifestava, o Ministério Público se manifestava. Ou seja, não mudou nada, porque a lei continua a mesma, os fundamentos para se colocar ou não em liberdade continuam os mesmos, e a audiência de liberdade não veio de forma nenhuma ser interpretada como um meio de se colocar pessoas presas ou criminosos na rua. Isso aí realmente não é esse o significado e não é isso que ocorre. Ao autorizar a liberdade, o juiz pode aplicar fiança ou medidas cautelares e também a prisão domiciliar em casos mais raros. O juiz pode impor a essa pessoa que está sendo liberada algumas medidas, a gente chama de medidas cautelares da prisão, né, para que ele responda em liberdade, mas que tem algumas restrições, às vezes de deslocamento, de não poder mudar, não poder estar em determinados horários fora de casa, ou estar tendo atividade lícita, né, trabalhando. Pode ser também, às vezes, colocada a necessidade de uso de tornozeleira eletrônica, ou seja, são feitas medidas que garantam também ao Estado a possibilidade, se for o caso, de aplicação da lei penal e processual penal, para que, chegar ao final, o juiz possa dar a sentença e, se for o caso de condenação, submeter a pessoa ao cumprimento da pena respectiva. Apesar do número de solturas parecer alto diante do número de prisões, esse juiz afirma que houve um aumento de 32% do número de prisões no segundo semestre de 2015, se comparado ao primeiro semestre. Já para a polícia, o projeto não é visto com bons olhos. Para a presidente do Sindicato dos Delegados do Tocantins, boa parte dos criminosos liberados voltam a cometer crimes, passando para a sociedade a sensação de insegurança. O que a gente percebe é que hoje o sistema não ressocializa nenhuma pessoa que foi colocada no sistema não consegue ser ressocializada. Os índices são muito pequenos. A maioria das pessoas que passam em conflito com a lei, elas estão realmente em conflito várias vezes, são reincidentes em crimes de menor potencial ofensivo, em crimes graves, em crimes considerados hediondos. Então, realmente essa reincidência preocupa muito hoje a polícia.